Olá! Hoje o Teta Healing vai ser sobre respeitar as crenças. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Quando a gente faz o curso do Teta Healing, a primeira coisa que a gente recebe de informação é que devemos respeitar as crenças das outras pessoas. E eu acho isso uma coisa totalmente normal, porque o Teta Healing, ele não é uma religião, ele é uma técnica de meditar para que você consiga chegar até Deus, né? E você vai atravessando planos, né, de existência. O primeiro plano, né, seria, vamos dizer assim, plano das pedras, de objetos inanimados, né, que teria uma consciência diferente da nossa. Geralmente, né, para quem acredita em reencarnações, vidas passadas, a gente sempre fala que essa consciência das pedras tem muitas pessoas assim que preferem, optam por isso para que elas consigam meditar, né? Que elas consigam se empedrar porque elas não precisam comer, não precisam ter filhos, não precisam fazer isso ou aquilo. Já fiz, né, regressões que apareceram essas situações, né, e de amigos meus que já me contaram, né, que foram em vidas passadas que chegaram nesse ponto. E aí o segundo plano seria, né, de plantas. As plantas, elas têm essa consciência também diferente da nossa. Elas, assim, né, optam por doar a vida delas, né, muitas vezes sacrificando para que a gente receba nutrientes, né, da terra, elas puxam essa energia, ou elas apenas protegem também a gente, porque elas têm uma vibração muito alta. Então, assim, por exemplo, óleo de lavanda. Lavanda, né, ela é uma das plantas, assim, que é de cor violeta, cor roxa. Ela tem uma das maiores vibrações, né, como a o corpo humano, o saudável, ele chega a 72 na escala e um óleo de lavanda, por exemplo, concentrado, ele chega a 118. Então, quando uma pessoa está com uma vibração muito baixa, né, optar por trazer a sabedoria das plantas, que elas têm essa vibração muito forte, né, justamente para se comunicar, para mostrar a sua vida, né, de uma certa forma. Terceiro plano, né, o plano dos animais, dos seres humanos, que têm consciências diferentes. Cada animal tem uma consciência diferente. Um cachorro tem uma consciência diferente de um gato, tem uma consciência diferente de um cavalo, enfim. E também, né, ocorre neles animais de abate, né, que eles têm essa opção, essa missão de se sacrificarem realmente, né, para sacrificar a vida deles para que a gente mantenha a nossa. Então também a gente tem que agradecer, né, se você come peixe, frango, peru, o que você comer, carne de boi, de vaca, sempre agradecer, porque é aquele ser optou, né, tem aqui também no canal Alimento Sagrado, que a gente tem que agradecer as comidas que a gente recebe. O quarto plano, né, seria, vamos dizer assim, que muitas religiões chamam de limbo, que seria após a morte, onde muitas almas vão, né, alguns antepassados nossos estão lá, esperando, né, o dia, vamos dizer assim, de ou reencarnar, se quem acredita em reencarnação, ou de ir para o céu, para quem acredita no julgamento final, apocalipse, todo esse tipo de coisa. Lá também, né, para quem acredita em guias, em mestres, existem vários. E tanto é que a gente fala, né, luzes claras, luzes escuras, luzes claras, luzes escuras. Que seria exatamente essa dualidade. Existe muito evidente, né, essa questão da, da luta do bem e do mal no quarto plano,
O quinto plano é um pouco, vamos dizer assim, mais leve. Seria um plano dourado que está anjos, arcanjos, nossas famílias de alma, pessoas assim que trabalharam para a luz de Deus, né? E foram ascensionadas até esse plano. As famílias de alma, né? A gente fala sobre as questões de que cada família de alma seria um pai, uma mãe, um mestre ascensionado, vamos dizer assim, que tem um conhecimento maior e que a gente seria filhos dessas pessoas. Isso que, né, o Teta Healy prega conforme o que ele aprendeu, o que a Havaiana aprendeu sobre as meditações dela. E aí tem anjos, anjos tanto do bem quanto do mal. E eles têm algum ego, né? Existem muitos seres do quinto plano que se acham deuses, né? Então a gente nunca fica no quinto plano diretamente. Mas existem, por exemplo, crenças religiosas de pessoas que elas chamam anjo e arcanjo sem precisar chamar a Deus antes, né? A gente prega no Teta Healy que não devemos chamar a Deus, vamos dizer assim, a gente não pode fazer nenhum trabalho sem antes chegar no sétimo plano. Primeiro a gente tem que sempre chegar ao Criador, a Deus, para que Ele nos proteja de enganações. Porque existem muitos seres do quinto plano que tentam nos enganar de várias formas. Falando que são deuses, falando que são isso, são aquilo, querendo adoração, alguns querem, geralmente é uma troca espiritual que você faz, né? E é um acordo espiritual que você pode fazer com esses seres, é uma opção, uma crença religiosa sua, mas o Teta Healy, ele prega que a gente não deve fazer essas coisas. Por quê? Porque igual a gente fica eternamente comprometido com aquilo, né? Eu tenho meus conceitos de crenças que eu já vi acontecer, talvez até por conta das minhas programações, de pessoas que fazem, por exemplo, magia negra, magia branca. A pessoa que faz magia negra, né, ela é contra a liberdade do próximo. Então ela impede o outro de ser aquilo que ele deveria ser, né? Por exemplo, muitas pessoas que fazem amarração amorosa para obrigar uma pessoa a ficar com ela torna o outro ser humano um zumbi, né, praticamente, que a pessoa não tem liberdade própria. Então essas pessoas que eu já fiz várias Teta Healys para libertar, pessoas que amarraram, pessoas que foram amarradas, que a alma delas ficam realmente presas. É uma coisa assim terrível espiritualmente. Mas assim, é uma crença. Tem gente que acha que isso é certo. Então eu tenho que respeitar o que a pessoa falar. Às vezes, quando eu faço Teta Healy, aparece realmente coisas assim muito terríveis. E a gente sempre assim, também no Teta Healy, a Havaiana, ela fala sem nenhum tipo de preconceito, mas ela coloca sempre esse cuidado para nós, para que a gente nunca incorpore alguma alma, algum ser dentro do nosso corpo. Por quê? Porque isso pode gastar nossa energia, tirar nosso fluido ectoplasma, né? Nosso campo energético, rasgar um pouco a nossa aura. E é como uma forma de proteção. E eu acho muito educado, né, falar esse tipo de coisa. Mas eu tenho muitos amigos que fazem, que eu nunca vi a hora dele rasgadas, né, que são espíritas que fazem esse tipo de coisa e que são teta healers. Então, assim, mesmo dentro do conceito de meditar,
a gente consegue limpar essas energias. Isso que eu queria explicar, que a gente consegue, é uma meditação tão maravilhosa, né? Que é a nossa conexão com Deus, a nossa forma de religar, de voltar, né? Às nossas origens. Aí, o sexto plano. O sexto plano já é um plano das leis universais. Elas são assim, né, como eu falo, são todas as cores do arco-íris, porque elas têm todas as vertentes. E cada uma delas, por exemplo, a lei da cor azul é uma lei do magnetismo. A gente sempre tem que desviar dessa lei no sexto plano, porque o sexto plano, ele é um plano, ele já não tem tanto ego, ele já está acima da dualidade do bem e do mal, né? Ele apenas existe. E essas leis, na lei do magnetismo, por exemplo, impedem você de seguir para o sétimo plano. Elas realmente puxam você, né? Que é essa função delas. Né? Existem, né, teorias, né, de que Tesla, por exemplo, baixou a lei de eletricidade, a lei da energia, né? Tem a lei da gravidade também. Muitos físicos uma vez eu fiz Teta Healing para uma pessoa, era uma amiga de uma amiga minha, que ela foi e eu falei assim: não me fala nada, não conhecia, não sabia a profissão. Quando eu fui subindo com ela, eu lembro muito bem que apareceu a lei da justiça e falou para mim: esta é minha filha. Aí eu olhei para a lei da justiça e agradeci, né, pela informação, continuei subindo, porque você tem que continuar até o sétimo plano. E quando eu estava no sétimo plano, o criador, né, tinha me mostrado que ela iria passar num concurso de direito. E eu fiquei assim, perguntei pra ela: mas você é advogada? Ela falou assim: sou formada. Eu falei: nossa, que coisa, porque a lei da justiça realmente tinha falado que era filha dela. E então, as leis, elas, vamos dizer assim, elas têm uma afinidade com certas pessoas. Isso acontece sim. E muitas pessoas adquirem conhecimento e trazem conhecimento do sexto plano, e às vezes elas nem sabem que elas estão sendo usadas, vamos dizer assim, para comunicar às outras pessoas. O porquê disso eu não sei, porque cada lei são imensas, são quantidades assim absurdas. Uma vez eu tentei contar, mas são muito, muito, muito diferentes. Uma das outras são leis universais, né, que elas regem todos os planos. Não tem nenhum plano que não exista as leis. E o sétimo plano, né, onde está o Criador de tudo que é, ele é um plano branco, claro e decente pelo lado. Por quê? Porque este plano, a gente não pode saber o que existe por trás do véu, né? Nossa, a gente está numa ilusão de Gaia, né? Ou Matrix, ou o que você quiser falar, no nosso terceiro plano. Até a gente chegar no sétimo, a gente gasta uma certa quantidade de energia, né? Eu que faço muito Teta Healing, eu sei que depois que eu faço Teta Healing, eu saio pra comer, porque eu gasto muito ATP para conseguir chegar no sétimo, porque o sétimo é feito de ATP, né? Dessa energia, porque eu ainda sou um corpo humano, não só sou um corpo espiritual. E a única forma que a Terra tem para me chamar de volta é através da comida, através da alimentação, da água. Então, às vezes, eu sempre bebo bastante água para fazer o teta, eu estou em jejum. Ou depois acabo comendo, né? Depende do dia, muito do tema que vai ser falado também. E eu sei porque o meu avô já relatou que ele foi pro céu. Tem um vídeo também aqui no canal muito, muito interessante, que ele fala que ele, quando chegou nesse lugar, ele tentou olhar o que tinha em volta e realmente era tudo branco, claro e decente. Quando ele olhou assim por trás da pessoa que o recebeu no sétimo plano, que eu imagino que deve ser querubins, serafins, né, que vivem perto de Deus,
ele realmente viu água, viu fontes de água, viu um lugar muito bonito. E de repente, esse ser espiritual acabou falando para ele não continuar olhando, porque quando você olha, né, você enxerga o sétimo plano, é bem capaz de você ficar lá. Então, por isso, né, ele é sempre assim, sem forma, né, para que a gente não seja tentado a voltar para casa, né, porque lá é o plano que foi criado a todos os seres vivos. Mas isso também é uma crença. E o que é sobre respeitar as crenças? Ah, Deus é um só, é um criador, né? E eu já estudei várias religiões, eu já estudei religião Seitinoye, budista, já estudei religiões católica, evangélica, luterana, já estudei a religião mórmon, né? Testemunho de Jeová. Nossa, eu acho que eu já fui em tantas religiões assim, que permitem, né, o acesso de mulheres, né, a elas. E realmente o que eu percebo é que todos eles levam a um só Criador, né? Então isso é uma premissa que a gente tem, ou que a gente se lembra inconscientemente disso. E, né, Deus fala assim: no princípio era o Verbo, e do Verbo se fez a luz, né, para que fizesse um novo plano. Então, esses planos, eles não são assim certinhos, né? Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dentro dos planos existem outras dimensões. A gente fala isso para ser uma forma mais didática, né? Para aprender, para que a gente consiga entender, consiga ultrapassar, né, esses portais. Na física quântica existem teorias, né? Se você quer se apoiar em leis universais, em ideias, né? Que existem buracos negros, né? Que são onde a luz é consumida. E eu tinha um professor de física, né? Que ele sempre falava que dentro do buraco negro existe uma teoria que tem o buraco branco, que é para onde toda a luz que o buraco negro consumiu vai. E porque a luz ela não pode ser destruída. Então, essa luz, né, seria, vamos dizer assim, seria mais ou menos, né, o sétimo plano, porque é o lugar onde toda a luz vai. Como eu já disse, a luz ela nem sempre é boa, nem sempre é ruim, ela, né, a gente sabe, né, que existe o adversário, né, de Deus, que ele portava luz. Então, às vezes ele se disfarça, né, de luz, disfarça de cura para enganar a muitos, né? Então, assim, também é uma crença muito grande, porque a gente precisa se libertar de limitações mesmo, porque a gente se limita, né? Porque a gente só quer ver a nossa verdade, a gente só quer encontrar. São programações que a gente tem, né? Que aquelas programações obrigam a gente a viver aquilo, mas quanto mais a gente busca a verdade, mais a gente consegue se limpar disso. As crenças que a gente respeita são crenças assim que para aquela pessoa é positiva, de que, por exemplo, tem que morrer com glória. Então a pessoa ela vai procurar sempre ter uma vida regrada para que ela morra com glória, né? Que a morte é mais importante que o nascimento, por exemplo. Tem pessoas que, por conta das suas crenças, elas buscam
mudar de vida, ter uma profissão, ter isso, ter aquilo. Eu já trabalhei com pessoas assim, por exemplo, que tinham ambição. E aí, a ambição é uma coisa assim que, ao meu ponto de vista, é algo negativo, né? Porque você pode ser tentado por aquilo. Mas quando eu perguntei ao criador do que é se eu deveria tirar a ambição daquela pessoa, a resposta foi não, porque a ambição que fazia com que ela estudasse, com que ela conseguisse desenvolver alguma coisa melhor para a vida dela. Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer sobre os planos, porque muita gente me pergunta o que são esses planos, que plano que você está falando. E ninguém explica Deus, tá? Não tem como explicar o Criador, porque Deus, né, tem vários nomes em várias religiões. Eu chamo de Jeová porque é uma concepção minha, uma crença minha, né? Jeová Rafá. Na Cabala, na estudo da Cabala também, tem 72 nomes diferentes para Deus. Mas o que eu gosto também da definição da Bíblia, né? Eu sou o que sou, porque no Teta Healing a gente também fala, né? O amor é o que é, Deus é o que é o Criador de tudo que é. Então, assim, tudo que existe tem a marca dele, né? Você pode notar até em pesquisas físicas, né, sobre a frequência do arco-íris, que ela permanece no nosso universo. O nosso DNA tem partes que tem o nome de Deus escrita. Então é uma coisa assim muito fantástica, muito bonita, né? Que é YHCM, se eu não me engano. Acho que eu tô errada. Mas você pode procurar pesquisar na internet, né? O código de Deus, o DNA de Deus, para você ver essas coisas, né, acontecendo no nosso corpo. E eu respeito todas as religiões, realmente. Foi uma coisa que eu aprendi, porque assim, religião é uma coisa muito, muito delicada, né? É o modo da pessoa religar e às vezes ela tem concepções próprias, né? Ontem eu estava falando com uma amiga minha sobre o batismo em crianças e é uma coisa que eu não faria, porque não fizeram comigo, né? Mas eu tenho que aprender a respeitar a outra pessoa que faz, porque é um desejo dela. É uma coisa assim que a gente começa a questionar o nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio do próximo, mas quanto a gente vende nosso livre-arbítrio, vende a nossa liberdade, né? Vende por dinheiro para se manter no trabalho, vende por uma saúde, por manter um isolamento. Então é uma coisa assim que nós humanos não valorizamos tanto a liberdade quanto outras coisas, apesar de ser um direito, né, humano. E a gente vai vendo nessas corrupções em torno, né, da gente e eu aprendi a deixar a outra pessoa ser quem ela é, sabe, ter as suas próprias crenças e eu acho que isso é muito importante para cada ser humano, aprender a ter dignidade de escolha, porque Deus nos deu essa liberdade, tanto é que se Deus não tivesse dado, a gente não seria humano, a gente não estaria no terceiro plano, porque nós estamos aqui em ascensão, né, procurando sempre encontrar, né, a Deus, ao Criador, a viver a nossa vida, a trazer coisas do quinto plano, né, fazer algo se materializar, os nossos sonhos, o que a gente consegue fazer com os nossos dons, com as nossas liberdades, com as nossas virtudes. Então, ficou imenso esse vídeo, porque era para fazer até meditação, mas eu acho importante a gente ter conhecimento, sabe? E a primeira premissa desse conhecimento é o respeito, né? O respeito à liberdade, o quanto você respeitaria o próximo com a sua individualidade, mesmo que você não concorde,
né? É isso que você levanta uma bandeira, sou contra, sou a favor, sou isso, sou aquilo. Assim, quem te deu direito a ser contra? Quem te deu direito a ser a favor de alguma coisa, né? É só você deixar o outro ser o outro, né? Amar o outro como ele é. Porque não é fácil. Eu mesmo, em questões de saúde, por exemplo, eu sou uma pessoa bastante chata, porque às vezes, né, por conta de que eu estou vendo, né, um paciente que precisa de um tratamento e aquela pessoa não está acordando para aquilo, ela não está vendo que ela precisa fazer aquilo. Então, muitas vezes, né, a gente se torna enérgica, parece que a gente está tirando a liberdade do outro, mas o outro está cego, né? Então, às vezes a gente tem que falar, a gente também tem que exercer a nossa liberdade, porque assim, senão vem a culpa depois, né? O que que a gente vai se sentir culpado se não tiver mostrado claramente pro próximo o que é aquilo? Porque existem pessoas que só ouvem, só veem quando você fala descaradamente para aquela pessoa, né? Sobre tal situação. Então, assim, há uma dualidade nessa questão, também existe, porque a minha liberdade termina quando a do outro começa. Mas, assim, quando a gente vê, por exemplo, uma recusa de um paciente a um tratamento, que a gente sabe que vai salvar a vida dele, e que às vezes a gente até recebe, né, informações espirituais de que aquela pessoa não vai sobreviver sem aquilo, a gente fica numa dúvida muito grande, umas questões muito grandes, né? Umas questões filosóficas também muito pertinentes do que a gente deve fazer. Então, assim, respeitar a liberdade do próximo significa que você vai se calar. Muitas vezes é você exemplificar e mostrar descaradamente, né, o que aquilo significa. As consequências, porque tem pessoas que não têm essa visão de consequência. Então, assim, a liberdade também é necessária você mostrar o que virá depois dela, para que a pessoa finalmente consiga decidir e ter a sua escolha. Então, acho que era isso que eu queria dizer. Desculpa esse vídeo enorme, mas é bom sempre pontuar, ensinar, né? Eu sempre falo que a gente tem que aprender através do amor, do prazer e do conhecimento, né? Parar de aprender pela dor, pelo sofrimento. Então, sempre mando, né, essas informações para que a pessoa receba realmente. Então, gratidão por ter ouvido até agora, se alguém ouviu. E esses seriam os sétimos planos, né, as definições de crenças, como que elas trabalham dentro de nós. E a liberdade, né, respeitar sempre o próximo. É isso, gratidão.